Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou doutora em Ciências Farmacêuticas e servidora técnica administrativa da Universidade Federal do Ceará. Atuo como farmacêutica lá, né? Principalmente na área magistral, com alguma experiência em indústria farmacêutica também. E aí eu queria falar com vocês hoje sobre o controle de qualidade físico-química de medicamentos, né? Principalmente voltado mais para a parte de análise de matérias-primas. E eu queria já pedir de antemão que vocês deixem aqui o seu like, se inscrevam também no canal da Científica Concursos, e qualquer dúvida, né, vocês podem escrever aqui mesmo nos comentários, que vai ser um prazer responder, tá certo? Então vamos começar aqui com essa aula de agora, né, essa aula de hoje. A habilidade do ser humano de mexer. E aí, vamos lá. Controle de qualidade físico-químico de medicamentos, né? Um tema que é extremamente cobrado, muito amplo, e bastante cobrado em concursos voltados para a área da farmácia, né? De antemão, eu queria já sugerir para vocês algumas bibliografias que podem complementar esse assunto, tá? E aí, voltando também para a parte que acaba sendo um pouco mais cobrado, né, para vocês. Uma sugestão inicial seria o desse vídeo, né, de controle de qualidade físico-química de medicamentos, da professora Carliane Nunes, que está disponível no YouTube. É um vídeo de mais ou menos 1 hora, então ele é razoavelmente extenso, mas ele é bem completo. E ele é muito mais voltado para aquelas pessoas que têm uma certa facilidade em aprender por meios visuais, né? Então, ela é bem didática em relação ao assunto que está sendo solicitado, e tem bastante informação visual. Então, tem vídeos, tem imagens, é bem interessante, é bem completo, tá? É mais para facilitar realmente aquelas pessoas que realmente têm uma certa facilidade maior vendo o que está acontecendo, né? Vendo o que está sendo explicado. Sobre a cromatografia, então, nessa opção 2, nessa sugestão 2, é uma apostila resumida em relação à cromatografia, na parte da introdução, classificações e princípios gerais, né, princípios básicos, uma aula da professora Elisângela de Passos, e que está disponível também, né, numa apostilazinha. E aí, o que é interessante falar já de antemão em relação à cromatografia, né? A cromatografia ela é um método bem geral, que pode ser aplicado para matérias-primas, para produtos acabados, pode ser aplicado em diversos contextos, para plantas, né, fitoterapia, para a área de toxicologia. Então, ela é um conceito extremamente amplo, então merece uma atenção especial. Tá? Tem em base de dados, né, para questões de concurso, temos diversas questões que abordam esse assunto, então cromatografia em camada delgada, cromatografia de líquida de alta eficiência, cromatógrafo a gás, então tem várias coisas, várias coisinhas envolvidas nisso, e aí seria interessante dar uma aprofundada mesmo, tá? Que acaba sendo bem batido mesmo. Eu não cai nos concursos, ela despenca, né? E como opção 3, um pequeno resumo sobre o controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas, especificamente as sólidas, porque acaba sendo também aquelas que são um pouquinho mais cobradas, em relação às líquidas, por exemplo, acaba cobrando muito mais comprimidos, cápsulas. Então, acho que é interessante vocês darem uma olhadinha com carinho em relação a essa parte do controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas, tá certo? E aí, o tema específico da aula de hoje, ele vai se referir muito mais em cima das matérias-primas de uso farmacêutico. Então, é o controle de qualidade físico-químico das matérias-primas para uso farmacêutico, tá certo? E aí, de antemão, o que seria, então, esse controle de qualidade, né? Ele vai se referir àquele conjunto de medidas destinadas a garantir, em qualquer momento da produção de matéria-prima, produção de medicamentos, do recebimento, então, a qualquer momento, a produção de lotes de medicamentos e demais produtos que vão satisfazer as normas de identidade, atividade, teor, pureza, eficácia e inocuidade. Então, é um conjunto de medidas que são feitas para garantir a qualidade daquele material, né, seja no momento do recebimento, até o momento do controle em processo, até o momento da dispensação do material. Esse controle de qualidade, ele deve ser feito na matéria-prima assim que ela chega, você recepciona a matéria-prima, e aquele material ele vai ser colocado numa quarentena, por exemplo, e vai ficar esperando o resultado da análise dos controles de qualidade. Né? À medida que esse laudo, esse resultado vai saindo, vai sendo aprovado, aí sim essa matéria-prima está pronta para uso. É feita tanto na matéria-prima quanto no produto acabado. Assim que acabou a sua produção, a sua manipulação,
Antes mesmo de ser distribuído, tem que passar pelo controle de qualidade. E, claro, o controle em processo, ele também existe. Então, da matéria-prima até o produto acabado, eu tenho o controle em processo, que é o controle no momento da produção, da manipulação daquele material, tá certo? Nossa principal literatura em relação ao controle de qualidade é a farmacopeia brasileira. Ela vai apresentar uns 8 métodos de análise considerados gerais e 32 de análise físico-químicos, onde alguns vão ser para matéria-prima e outros são mais específicos para produto acabado. Então, aqui, nessa aula, a gente vai falar sobre os controles de qualidade mais voltados para matéria-prima, tá certo? E o que seria, então, essa definição de matéria-prima? É tudo aquilo, seja uma substância ativa ou inativa, que vai ser empregado na fabricação de medicamentos ou de outros produtos, tanto as que permanecem inalteradas durante o processo, quanto aquelas que são passíveis de modificações. Basicamente, o que é matéria-prima é tudo aquilo que a gente utiliza como base na hora de fazer um medicamento, tá? E quais são esses ensaios que eu posso fazer em matéria-prima? Aqui, claro, a gente vai falar sobre ensaios de identificação, que são voltados para identificar corretamente aquele material que está sendo trabalhado. Existem ensaios que são determinados como ensaio de pureza, para determinar o teor daquele material, ou para verificar se tem alguma impureza que não deveria estar ali, e se a quantidade de impureza está maior do que poderia, do que estaria permitido, né? Alguns que podem funcionar tanto para a identificação quanto para a pureza, e alguns outros testes são considerados como informativos, são testes complementares. Eles não reprovam o material, eles vão complementar a informação anterior ao uso daquela matéria-prima na fabricação de medicamentos, tá? Cada uma dessas características, elas são descritas para cada matéria-prima na farmacopeia brasileira. Então, a farmacopeia ela é composta de monografias, né? E cada uma daquelas monografias, elas vão mostrar que propriedades organolépticas são adequadas para determinada matéria-prima, se ela tem possibilidade de ter um polimorfismo já reportado na literatura ou não, qual é o ponto de fusão adequado. Então, essas características elas são descritas para ser seguida, né, para que você tenha a especificação. Então, cada um daqueles materiais, eles são devidamente especificados, tá? Vamos começar, então, pela principal forma de identificar o material, que seria a propriedade organoléptica, que é aquilo que é visto assim que a matéria-prima chega, né? Então, propriedades organolépticas é tudo aquilo que se refere ao que você consegue ouvir, sentir no tato, visualizar, sentir o sabor ou cheirar, né? Então, envolve os nossos 5 sentidos principais. A matéria-prima ela não vai falar e você não vai provar o medicamento quando ele chega, né? É inviável. Então, a gente vai se centrar basicamente no olfato, tato e visão, que é o que é determinado na farmacopeia brasileira. Então, por exemplo, a gente tem aqui o cloridrato de amilorida, que é descrito como um pó de coloração amarelo claro ou amarelo esverdeado. Eu tenho o que aí, então? Eu tenho a cor do material. E essa cor, ela destaca, é uma coloração até diferenciada mesmo, a maioria dos materiais, eles são de pó branco, ou quase branco, amarelado. Então, essa cor se destaca, assim como a clofazamina, que é um pó cristalino vermelho escuro. Rifampicina também é um pó vermelho, né, um pó avermelhado mais amarronzado. Então, são cores que destacam o material, que consegue fazer que você diferencie com muito mais facilidade de um material ou outro. Então, se chega um cloridrato de amilorida lá, na farmácia, na indústria, e você vê que o pó, na verdade, ele é branco, você já suspeita que aquele material ele não é a amilorida. Você já está começando a entender o uso desse material na identificação, né, desse tipo de propriedade organoléptica. O salicilate metila, por exemplo, ele se refere como sendo um líquido incolor, levemente amarelado, de odor característico. A gente já fala de um odor do material, um odor semelhante àquele que a gente sente nos salompas. Então, já se refere a uma propriedade em termos olfativos, né? E aí, o albendazol é um exemplo de tato, né? Um material que seria untuoso ao tato, tá? É uma característica tátil do material, uma propriedade organoléptica que é possível de ser testado, né, para poder facilitar a identificação do material. O ibuprofeno e a dipirona são 2 exemplos de materiais que são bem parecidos. Então, eles são descritos como sendo um pó cristalino branco ou quase branco, no caso do ibuprofeno, e na dipirona um pó cristalino quase branco. Então, como a maior parte dos pós, na verdade, que são descritos na farmacopeia, eles são dessa cor, né, um branco ou quase branco, então tem propriedades organolépticas muito parecidas, então existe a necessidade de complementar esse tipo de identificação com outros tipos de análises, certo? Não tem sentido eu utilizar somente essa análise de propriedade organoléptica. E, na verdade, nenhuma das coisas que a gente vai falar, nenhum dos controles de qualidade, eles são utilizados de forma isolada. Então, você sempre complementa com outro tipo de teste, tá certo? Então, a combinação dos testes, a combinação desses ensaios, é o que traz a correta identificação dos materiais, a determinação de pureza,
tá? Na ordem da farmacopeia, das monografias, eu tenho propriedade organoléptica como sendo um dos meus primeiros determinantes em termos de identificação, que é o mais fácil, mais visual, e logo em seguida eu tenho a solubilidade, tá certo? Então, enfim, né, a solubilidade ela vai vir logo em seguida na farmacopeia brasileira. E solubilidade. A solubilidade ela é um conceito extremamente amplo, utilizado não só na identificação de matérias-primas, né, como também é bastante utilizado no desenvolvimento de testes no geral. Então, para testes de dissolução, que é muito utilizado para produto acabado, né, então testes de dissolução intrínseca, no registro de novas substâncias, na pesquisa, né, no pesquisa e desenvolvimento de materiais, então, solubilidade é extremamente utilizado em diversos locais e sim, cai bastante em concurso também, claro, tá? A solubilidade em si, ela não deve ser considerada somente como uma constante física, tá? Mas como complemento dos demais ensaios, assim como basicamente os outros testes que a gente vai falar também, é utilizada como complemento. Ela pode ter sim um valor definitivo, no caso em que a substância não apresenta a solubilidade mínima exigida, principalmente quando o solvente é água. Mas aqui a gente vai trabalhar com a solubilidade em termos descritivos, tá? A gente tem, por exemplo, a solubilidade material muito solúvel, pouco solúvel, praticamente insolúvel. Então, a gente vai trabalhar com os valores descritivos de solubilidade, que é o que a farmacopeia traz, tá? As indicações sobre a solubilidade, ao qual se faz referência, são trabalhadas na temperatura de mais ou menos de 25 graus Celsius, mais ou menos 5 graus Celsius, tá? Designadas em termos descritivos, ok? A expressão que a gente vai ver na tabela, ela vai se referir ao número de mililitros de solvente por grama do sólido a ser dissolvido. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? E aí, para a identificação, a testagem ela é realizada em diferentes meios. Não se faz a solubilidade somente em água, se faz em água, em etanol, em metanol, em diversos meios, fazendo o perfil de solubilidade com a classificação mais ampla, né? E aí, o que a gente tem? Essa é a tabela que a farmacopeia traz, e os termos descritivos de solubilidade, como muito solúvel, facilmente solúvel, moderadamente solúvel, praticamente insolúvel ou até mesmo insolúvel, onde ela se refere ao termo descritivo e os volumes aproximados de solvente em ml por grama de substância. O que é isso? Se eu tenho, por exemplo, um material considerado solúvel, quer dizer que 1 grama desse material que é considerado solúvel, ele vai se dissolver de 10 ml a 30 ml de solvente. Que solvente vai depender do solvente que eu estou testando. Então, é um material que é considerado solúvel em etanol. Então, quer dizer que 1 grama desse material ele vai se dissolver de 10 ml a 30 ml de etanol. É um material que é considerado muito pouco solúvel em água, quer dizer que 1 grama desse material, ele vai precisar de 1.000 até 10.000 mililitros de água. Então, de 1 litro até 10 litros de água para poder conseguir dissolver. Então, depende do material que está sendo trabalhado, né, no ensaio. E aí, como é que a farmacopeia traz essa informação? No caso aqui, por exemplo, entre ibuprofeno e a dipirona, que são dois materiais que, em termos de caracteres organolépticos, são extremamente parecidos, então, características físicas do ibuprofeno é um pouco cristalino branco ou quase branco, e característica física da dipirona monohidratada é considerado um pouco cristalino, quase branco. Então, tem materiais que visualmente são praticamente iguais. Eu não conseguiria diferenciar somente utilizando as propriedades organolépticas. Mas se eu for para a solubilidade, eu vou ter já o quê? Solubilidade do ibuprofeno, ele é considerado praticamente insolúvel em água, enquanto a dipirona monohidratada, ela é considerada solúvel em água. Então, trabalhando somente com a água, eu conseguiria visualizar a diferença entre esses dois materiais e saber se o material é ibuprofeno ou uma dipirona. Então, é um exemplo muito clássico de utilização da solubilidade para a identificação de dois compostos que são visualmente muito parecidos, tá? A tabela de solubilidade, ela trabalha dessa forma em relação à proporção de grama de substância por volume de solvente em ml, e a gente consegue trabalhar utilizando também uma contraprova, para saber se realmente aquele material ele vai se encaixar naquele termo descritivo da tabela, tá? Então, pegando como exemplo o ibuprofeno, que é considerado praticamente insolúvel em água e facilmente solúvel em álcool etílico, utilizando essa parte do facilmente solúvel em álcool etílico, o que a gente tem? Se ele é facilmente solúvel, quer dizer que 1 grama de ibuprofeno, ele consegue se dissolver em, no máximo, por exemplo, 10 partes de álcool etílico. Então, eu pego esse 1 grama e ponho em 10 ml de álcool etílico e vejo se dissolve. Legal. Dissolveu? Show. Vou fazer a contraprova desse material para poder ver se realmente ele é considerado facilmente solúvel
e se realmente não é um muito solúvel. Então, a contraprova você pega 1 grama do ibuprofeno em menos de 1 ml de álcool etílico e tenta solubilizar. Tá? Se ele não solubilizar, é porque realmente ele é considerado facilmente solúvel. Caso contrário, então o material ele é muito solúvel, provavelmente não é ibuprofeno. Tá? Então a gente falou sobre propriedades organolépticas e agora solubilidade, né? Indo agora para a próxima propriedade considerada, que seria o polimorfismo, tá? Então, polimorfismo, eu quero deixar aqui um adendo já bem específico, tá? O polimorfismo, ele se refere a uma mesma matéria-prima, então, o mesmo material com a mesma fórmula química, porém, esse material ele é trabalhado com diferentes estruturas cristalinas, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um mebendazol. Mebendazol tem uma fórmula química X, e aí eu tenho o mebendazol com seu polimorfo A e o polimorfo B. Então, basicamente, são as mesmas moléculas, mesma fórmula química, mas ele vai estar rearranjado dentro da estrutura cristalina de uma forma diferente. E esse rearranjo, que se refere ao polimorfo, ele pode levar a diferenças em propriedades físicas e fisicoquímicas, e que são extremamente relevantes para a produção do medicamento, para o resultado, inclusive, do medicamento na ação do seu organismo, em termos de biodisponibilidade, tá? Em termos de farmacocinética e farmacodinâmica, não vai mudar, mas em termos de biodisponibilidade, que é inerente à solubilidade, pode ser modificada por conta do polimorfismo, tá certo? Então, posso variar, por exemplo, densidade de material, viscosidade, solubilidade, que é o que realmente importa em termos de biodisponibilidade, estabilidade de material, perfil de dissolução, consequentemente. Então, eu tenho variações que são super importantes para a indústria farmacêutica, né? E aí, por ser uma propriedade que pode variar bastante, de forma, inclusive, não preditiva, você não consegue prever exatamente o que vai acontecer, na mudança de polimorfo para o outro, enfim, claro, ele não é tão conhecido, né? É uma propriedade super importante e que vem sendo amplamente trabalhada em termos de vigilância sanitária. Então, existem atualizações recentes sobre esse assunto. Está sendo já preconizado trabalhar em cima de raio-x de pó, por exemplo, para poder diferenciar os polimorfos que estão sendo trabalhados. Então, eu considero um assunto super importante aqui dentro, tá certo? Na indústria farmacêutica, em termos de definições para a indústria farmacêutica, o termo polimorfismo ele é utilizado do modo mais amplo possível, então não somente em relação à diferença na estrutura cristalina, mas também às suas próprias formas amorfas, que aí seria não só os arranjos organizados, mas também os arranjos considerados desordenados, tá certo? Um exemplo muito clássico, inclusive, é a própria carbamazepina, né, que já tem diversos artigos aí reportando algumas problemáticas envolvidas no uso da carbamazepina, a depender do material onde ele estava solubilizado. Então, aconteceu de determinado material injetável precipitar, porque não se sabia que a carbamazepina ela hidratava muito fácil e podia resultar num material hidratado, que é bem menos solúvel naquele meio, né, no meio aquoso. E aí, a carbamazepina foi um dos que gerou todo o interesse em cima do polimorfismo, né? E aí, o que está dizendo a farmacopeia? Ela é considerada um pó cristalino branco ou branco amarelado, que apresenta polimorfismo. Simples, está dizendo que apresenta, né? E aí, aqui do lado, eu tenho o mebendazol, e alguns perfis de solução do mebendazol, nos seus 3 principais polimorfos, né? Então, comprimidos de mebendazol com o polimorfo A, B e C, desse material. E eu tenho esses perfis de solução diferenciados, onde um polimorfo A, né, que aqui o comprimido polimorfo A, ele tem uma quantidade de material dissolvido muito menor quando eu comparo com o comprimido com polimorfo C, né? E aí é um exemplo de onde é que essa propriedade físico-química ela pode ser relevante na modificação do fármaco, né? É por isso que é importante você identificar que tipo de polimorfo está sendo trabalhado. Dentro do polimorfismo, a carbamazepina foi basicamente um divisor de águas, né? Onde foi o que foi facilmente visualizado dentro de hospitais, no ambiente hospitalar principalmente, onde a carbamazepina injetável começava a precipitar. E aquele material estava em solução aquosa e estava precipitando um cristalzinho, um outro cristalzinho no material que não redispersava, que não solubilizava de novo de jeito nenhum. E aí o que foi visto, né? Através de técnicas de análise dos polimorfos, que o material ele era, na verdade, um hidrato da carbamazepina, então não era mais a carbamazepina original, né, que tinha sido utilizada na fabricação do material. Foi um polimorfo.
Tudo bem que normalmente o polimorfo ele tem a mesma fórmula química, mas até então era considerado um polimorfo, mesmo sendo um solvato, um hidrato, por exemplo, tá? Então, aí, a partir disso, o polimorfismo ele acabou sendo muito mais batido em cima, né? Um cuidado um pouco maior. E aí é assim que a farmacopeia ela apresenta o material. A carbamazepina, as características físicas gerais, como sendo as suas propriedades organolépticas, então um pouco de cristalino branco, branco amarelado, e indicativo de que apresenta polimorfismo. Então tem que tomar cuidado, tem que prestar mais atenção em relação a qual polimorfo está sendo trabalhado na produção daquele medicamento, né? Aqui ao lado eu tenho só um comparativo em relação ao mebendazol, em termos de perfis de solução, né? Uma dissolução do material, trabalhando em cima do percentual da dose dissolvida, comparando os comprimidos feitos com polimorfos A, B e C do mebendazol, onde eu tenho uma diferença gritante entre o comprimido com polimorfo A e o comprimido com polimorfo C, né? Onde o comprimido com polimorfo A praticamente não se dissolve em comparação ao polimorfo C, que chega a ser, pelo que dá para visualizar assim mais ou menos, pelo menos umas 3 vezes a mais em termos de quantidade dissolvida, né? E aí é um dos exemplos principais de por que o polimorfo ele tem que ser muito bem pesquisado, porque eu tenho que identificar com clareza qual polimorfo que está sendo trabalhado, né? Isso pode variar bastante essa questão de perfil de solução, consequentemente, a biodisponibilidade do material no organismo, tá? E é importante falar que a forma polimórfica mais estável, então, se eu tenho um material que é mais estável, é um material que tem um ponto de fusão maior também, né, um ponto de fusão mais elevado, e uma solubilidade reduzida. Então, o meu material mais estável, excelente, ele tem estabilidade boa, mas, consequentemente, tem solubilidade menor em relação ao material que não é tão estável assim, né? Então, eu acabo tendo, pelo produto mais estável, uma biodisponibilidade mais reduzida. E aí, por outro lado, as formas farmacêuticas que são menos estáveis, ou as que são chamadas de meta-estáveis, elas tendem a ter menores pontos de fusão, né? Elas têm maior solubilidade, mas com maior dificuldade. Assim, meta-estável, ele é o sonho da indústria farmacêutica. É um material que é mais solúvel, consequentemente mais biodisponível. Eu precisaria de menos material para poder estar veiculando na minha forma farmacêutica, para conseguir fazer um efeito em termos de biodisponibilidade semelhante. Então, assim, seria o ideal, mas, como o meta estável ela tem a tendência de se transformar com o passar do tempo na forma estável, tem que tomar cuidado com isso também. Então, eu tenho que utilizar corretamente, tenho que acompanhar direitinho o que está acontecendo com aquele material, com aquele polimorfo, né? Aqui embaixo, um gráfico para poder mostrar um exemplo de o que acontece se eu tenho, por exemplo, um material, um polimorfo metastável, e eu faço a solubilização dele. Alguns deles eles transformam de forma tão rápida que assim que ele solubiliza, ele já vai e decai para a concentração correspondente ao que seria do polimorfo estável. Então, ele sai logo do metastável, já vira logo estável, e ali ele estabiliza seu perfil de solução, né? E aí, aqui ao lado, a forma 1 e forma 2 do paracetamol, que é um produto super comum, a gente mal escuta falar de polimorfo de paracetamol, mas ele existe e se trabalha por conta da diferença de compressibilidade, principalmente entre os materiais, tá? Então, fica mais fácil ou mais difícil você fazer um comprimido de qualidade, a depender do polimorfo que você trabalha. E esse polimorfismo pode ser detectado através de diversas técnicas, tá? Aqui são somente algumas, tem algumas outras técnicas também envolvidas, onde eu tenho, por exemplo, o raio-x, a farmacopeia já fala em cima do raio-x de pó, técnicas de espectrofotometria, principalmente o infravermelho, para diferenciação de polimorfos, né? Usa análise térmica, TG e DSC. A microscopia óptica, que ela é utilizada, tá? Você visualiza, você procura, você busca enxergar a diferença polimórfica entre os materiais, entre os cristais que você está analisando, mas nem sempre dá uma resposta satisfatória, né? Às vezes não tem uma diferença visualmente perceptível, às vezes tem realmente uma dificuldade muito grande de perceber, às vezes o material é bem parecido mesmo, tá? Tem um hábito cristalino é igual, por exemplo, não muda cor, então é muito complicado você utilizar somente a microscopia. Mas isso é válido para praticamente todos os nossos ensaios, né, os ensaios que a gente está citando, e é muito mais válido você trabalhar com o conjunto deles, não somente com um deles, né? Estudos de solubilidade, eles podem determinar também qual polimorfo que está sendo trabalhado, saber se você está trabalhando com polimorfo mais solúvel ou menos solúvel, e alguns estudos de solução intrínseca, que aí vai ficar um pouco mais para frente também, tá? Mas não é tão utilizado para determinação polimórfica, é muito mais utilizado para caracterizar o polimorfo, mas todas essas técnicas elas também podem ser utilizadas não somente em termos de polimorfismo, mas em termos de identificação da substância também, e é por isso que ela está aí dentro, tá? Tanto para identificação de polimorfo, quanto para identificação de matérias-primas de uso farmacêutico, como um todo. No caso da ativação do raio-x, né? A farmacopeia fala muito sobre a ativação de raio-x de pó,
Existe o difractamento de raio-x de monocristal, que trabalha em cima do cristalzinho bem bonitinho, só que, como não é tão prático, dá muito trabalho, obter um monocristal de qualidade não é tão simples, então se trabalha somente com material policristalino, que é o material pulverizado, né? E aí consiste na medição, né, em medir os ângulos de difração e intensidades que vão ser característicos de um material. Esse material ele vai ser orientado aleatoriamente para não causar interferências, não causar intensificação dos picos maiores, consequentemente você não enxergar tantos menores. Esse material ele vai ser irradiado por um feixe de raio-x monocromático, né? E esse feixe ele incide na matéria-prima, da matéria-prima ele vai para o detector ele lê aquele material em termos de padrão de difração. Esse padrão que a gente consegue visualizar e consegue utilizar para comparar com outras matérias-primas, com matéria-prima que você está esperando que seja, com outras que você está esperando que não seja, e um polimorfo com o outro. Existe toda uma base de dados em cima disso já disponível, né? E aí o preparo dessa amostra se dá basicamente por trituração, uma moagem do material, e esse material não vai ser destruído na análise, então você consegue utilizar esse material para outras análises subsequentes. Essa análise ela pode ocorrer com baixa temperatura, alta temperatura, modificações de pressão, modificação de umidade no ambiente, e claro, a depender da forma que você está analisando, se for fundir material ali dentro, for decompor material ali dentro, aí você vai destruir o material, né? A gente não fala sobre isso, a gente está falando sobre o uso tradicional, o uso comum dela, simplesmente poder identificar o material, não vai destruir, pode utilizar o material depois. Cada fase cristalina de um material, ele vai produzir um determinado padrão de difração de raio-x característico, e é isso que a gente consegue utilizar para identificar o material, tá? E é utilizado principalmente para a identificação das fases, então para diferenciação de polimorfos, né? Determinação dos teores de um determinado material, então se eu tenho um material que está com algum tipo de impureza, você consegue visualizar a sobreposição dos materiais ali. Você consegue comparar. Ah, eu tenho um material X, eu estou vendo que ele não está exatamente bonitinho, aquele padrão de difração, estou vendo que tem alguma outra coisinha ali. Você consegue determinar, inclusive, em termos quantitativos, tá? Estimar o grau de cristalinidade do material também. Então, alguns deles podem começar a amorfizar com o tempo, você consegue ver uma diferença na linha de base, você consegue ver que está amorfizando. Ou então, ao contrário, um material que era amorfo, você está utilizando, começa a cristalinizar. Você consegue visualizar isso com clareza no raio-x de pó, tá? Desculpa. Aqui a título de exemplo, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem mostrando pelo menos umas 6 formas de polimorfos ou hidratos de aciclovir. Meu Deus, desculpa. Vou voltar para essa parte. Gente, esse é um gênio, faz um negócio desse, gravar um negócio desse, adoentado, maravilhoso. Recomendo, tá? Morrendo. Aqui, somente a título realmente de exemplificar o que a gente acabou de falar, tá? Eu tenho padrões de difração de raio-x de pó do medicamento aciclovir, da matéria-prima aciclovir, mostrando pelo menos 4 formas dele, né? Forma 1 a 6. E é possível você visualizar realmente uma diferençazinha, uma certa diferença entre esses materiais, né? Picos em posições diferentes, picos de intensidade diferentes. Então, isso é o que facilita a identificação do material. Posso comparar o material de referência com o material que eu estou buscando. Eu posso comparar o material de referência com o material e ver mais ou menos como é que está a situação da pureza daquele material que chegou. Então, eu consigo utilizar a ativação de raio-x de pó para diferenciar os polimorfos, para identificar o material, para ver o grau de pureza. É também extremamente útil e que é uma atualização, inclusive, sabe? É uma atualização da própria farmacopeia, né? Em termos de espectrofotometria, o que que a gente tem? A técnica em si ela é baseada na absorção da energia eletromagnética por moléculas. Então, no caso do espectrofotômetro por ultravioleta e luz visível, eu tenho a absorção daquela energia, daquela luz que vai ser emitida pelo equipamento, e essa luz ela vai ser responsável por causar transições eletrônicas, né, na molécula que está sendo analisada. Então, essas transições elas vão mostrar um determinado padrão, né, no detector, e aquele padrão ele é específico da substância, mas é muito fácil você encontrar substâncias que são superponíveis, né, que têm padrões semelhantes àquele material.
Ultravioleta visível é excelente, tá? Excelente para fazer uma quantificação, um doseamento, um teor, por exemplo, onde você pega o material, faz uma curva de calibração no espectro, é ótimo poder fazer quantificação e identificação do material. Mas o infravermelho, ele é excelente para você conseguir identificar, para você fazer identificação, para você fazer diferenciação entre o polimorfo e outro. Espectro, o VVIS, é muito mais complicado você diferenciar polimorfos, tá? Então, assim, vai depender do uso, vai depender qual é o seu objetivo, né? E aí, na região do infravermelho, diferentemente da questão do ultravioleta visível, essa absorção da energia eletromagnética, ela vai ser responsável por causar somente transições de energia vibracional, tá? Porque na região do infravermelho, essa radiação não é suficiente para poder promover, não é suficientemente energética para promover transições eletrônicas, como acontece no ultravioleta visível. Então, no infravermelho acontecem as energias vibracionais, que basicamente consistem na molécula vibrando, e essas vibrações elas vão ser responsáveis por alguns picos. A gente vai ver daqui a pouco, se pode dar um exemplo para facilitar essa visualização, tá certo? Então, o infravermelho trabalha muito com energia vibracional, enquanto o VVIS é com transições eletrônicas, tá? E esse intervalo da frequência de energia eletromagnética é o que vai determinar se vai ser uma espectrofotometria de absorção em ultravioleta, visível ou infravermelho. E aí embaixo a gente tem uma tabelinha que a própria farmacopeia ela mostra, né? Onde as regiões UV-Vis, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho distante, trabalham com determinadas faixas de comprimento de onda. E a gente trabalha muito para a diferenciação de polimorfo, para a identificação. O infravermelho médio que está ali, que varia de uma faixa de 2.500 a 400 centímetros a menos 1, certo? Como é que a farmacopeia ela traz isso? Então, como exemplo aqui, o aciclovir, como teste A e teste B, a gente fala, por exemplo, no teste A, no espectro de absorção de vermelho da amostra, vai ser disperso em brometo de potássio, vai fazer uma partilhazinha de brometo de potássio, material em pó, né? Vão ter máximos de absorção nos mesmos comprimentos de onda e com as mesmas intensidades daqueles observados no SQR, então no material referência, né? E no absorção ultravioleta ele mostra a faixa de leitura, a solução a tantos por cento, em que reagente, massa de absorção em tanto, um ombro em 2074, 274 nanômetros, idênticos ao padrão. O que a gente consegue ver a partir daí? O infravermelho, por ser em pó, ele é muito prático. Você pega o material em pó. Nesse caso aqui, está utilizando na partilha de brometo de potássio. Existem infravermelhos que trabalham diretamente com a amostra em pó. Então, é um equipamento extremamente prático, faz fácil na visualização de diferença de polimorfos. Então, ele é excelente, tá? Excelente. E aí, os usos gerais, para quantificação e identificação de princípios ativos recipientes, que a gente acabou de comentar, identificação de formas cristalinas e polimorfos, que é muito mais voltado para a parte infravermelho, né? Determinação de tamanho de partícula, principalmente quando o material trabalha com sólido no infravermelho, padrão de desintegração e controle de processos em geral, certo? E, como exemplo, assim que você enxerga mais ou menos um padrão de infravermelho. Eu tenho no meu mesmo a ciclovir, né, as formas 1, 2 e a forma 5, com as suas diferenças nas suas regiões específicas. Você consegue ver que nas regiões que são mais voltadas para ligações de hidroxila, mais voltadas para vibrações de carbono ligado ao oxigênio, por exemplo. Então, tem essas áreas e que você consegue visualizar mais ou menos o que pode estar até acontecendo, tá? Dentro desses polimorfos, né? Onde é que está essa área que foi mais modificada. E ainda para a parte de questões, para a gente poder dar uma exemplificada, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a prova da EBSER, 2017, né, o concurso farmacêutico, elaborada pelo Instituto AOCP. E aí, o que ele pergunta, né? Sobre os critérios de qualidade e ensaios de identificação, assinale a alternativa correta. Então, no item A, os ensaios de identificação confirmam a identidade de determinado composto e são divididos em clássicos, que se referem à mudança de cor, infravermelho, pH, e instrumentais, que se referem a HPLC, espectrofotometria e índice de refração. E assim, o infravermelho ele está dentro do método instrumental, tá? Ele não está dentro do método clássico. A gente acabou de falar de infravermelho, ele é um método considerado instrumental, tá? Então, assim, esse item já não está correto, tá certo? No item B, no pH-metro, o eletrodo de vidro, quando não estiver em uso, deve sempre ser mantido imerso em solução de NaOH para impedir que a membrana de vidro se desidrate. A gente não fala ainda de pH-metro, né? Mas o eletrodo de vidro que vem ali, que é o responsável pela leitura do pH dos materiais, ele, na verdade, ele tem que estar, sim, imerso no material. Mas o material, na verdade, ele é ou água destilada, ou uma solução de cloreto de potássio, né? Solução de KCl. Não é uma solução NaOH, não é uma solução ácida, não é uma solução básica, é uma solução neutra, tá? E aí, para evitar que essa membrana de vidro ela se desidrate. Perfeito. Mas
a solução não é de hidróxido de sódio, a solução ou de KCl ou água destilada mesmo. E aí, item C, a determinação do pH pode ser efetuada através de métodos colorimétricos, sim, com o papel indicador, ok, e potenciométricos com a solução indicador. A solução indicadora ela também é um método colorimétrico, né? Ela também vai dar indicação por cor, enquanto o potenciométrico é exatamente utilizando um pH-metro, né? Que é um método que foi citado no item anterior. Mas a gente ainda vai comentar sobre o pH-metro, então deixei né, esses dois itens para a gente comentar mais para frente. Mas sim, o pH-metro é um método potenciométrico, a solução indicadora é um método colorimétrico, então o item C também está incorreto. No item D, a espectroscopia no infravermelho vai fornecer evidências da presença de vários grupos fundamentais na estrutura orgânica, devido à interação das moléculas ou átomos com a radiação que é emitida pelo, sim, a radiação que é emitida pelo aparelho, né, eletromagnética, em um processo de vibração molecular. Perfeito. O infravermelho lida exatamente com a vibração molecular. Excelente, esse item era perfeito. Então, o item D vai ser o item correto, né? E o item E, em uma análise por espectrofotometria no VVIS, o ideal é construir a curva de calibração com valores de absorvância maior do que 1. E aí, assim, já fica como informação para uma coisa que a gente acabou não citando, né? Existe um limite, né, de detecção em cada um desses equipamentos, e no VVIS, o 1 já está realmente chegando muito acima, já está quase chegando no limite do próprio equipamento. Em alguns equipamentos é praticamente o limite mesmo, então 1.2 seria o limite. Então, claro que não é interessante você fazer uma curva de calibração de absorvância de 1 a 1.2, por exemplo. Você quer ter uma faixa maior, né, uma faixa maior de leitura. Então, na verdade, o ideal é você trabalhar com valores abaixo, então 0.2, 0.1 em determinados casos, tá? Então, está incorreto, porque não existe isso de trabalhar com valor de absorvância maior do que um de jeito nenhum em UVVs, tá? Indo para análise térmica, que também é uma técnica que é utilizada para diferenciar as formas polimórficas, mas também para poder identificar material, verificar a questão de estabilidade térmica, verificar pontos de fusão, então é bastante utilizado. A gente se refere à análise térmica, principalmente dentro de dois equipamentos, onde a gente tem a termogravimetria, que é o TG, e a calorimetria exploratória diferencial, que é o DSC, né? E vai se referir aqui. No caso do TG, ele se refere a variações de massa, enquanto o DSC se refere a variações de entalpia. Todos esses equipamentos eles vão trabalhar em função de temperatura ou em função do tempo. Então, em função de temperatura, eu tenho uma subida de temperatura de 30 até 200 graus Celsius, ou voltando de 200 até 30, ou até abaixo da temperatura, abaixo de zero. Então, tem equipamentos que trabalham até menos 150, menos 170 graus Celsius, por exemplo. Então, eu vou trabalhar ou modificando a temperatura, vendo uma subida, uma descida, com velocidades diferentes, ou em função do tempo, onde eu escolho a temperatura, estabilizo aquele material naquela temperatura e deixo por meia hora, 1 hora, 2 horas, a depender do que eu estou buscando, né? Dependendo da análise que eu estou fazendo. Então, ambos os equipamentos trabalham dessa forma, né? Em função de temperatura ou em função do tempo, seja em aquecimento ou seja em resfriamento, mas a termogravimetria ela vai avaliar variações de massa, né? Do material. Normalmente trabalho em cima de perda de massa, é o que é mais comum, mas em alguns poucos casos eu consigo ter ganhos de massa também. Normalmente uma oxidação ela pode levar a um ganho de massa. E o DSC, no caso, seria variações de entalpia. Então, o que seria essa variação de entalpia? Se refere, por exemplo, a uma variação energética. Então, quando eu falei de polimorfo, a gente comentou que um polimorfo mais estável, ele tem menos energia. Então, se eu tenho um metaestável, um polimorfo metaestável, eu coloco ele no DSC, e eu vou subir a temperatura daquele material, ou descer a temperatura daquele material, fazer alguma coisa. E aí ele libera energia, ele reduzir a sua quantidade de energia que estava ali dentro, ele se transformou no polimorfo mais estável naquelas condições da análise, tá? Então tem essa variação de energia que pode acontecer por fusão, ou por alteração polimórfica. Então tem alguns casos que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? E a termogravimetria eu uso para o quê? Essa variação de massa eu uso para o quê? Para determinar o teor da umidade, né, do teor de umidade do material, um teor de solvente que está ali compondo aquele material, um grau de hidratação, por exemplo. Posso utilizar na determinação da temperatura de ebulição, sublimação e decomposição térmica, então, onde eu vejo que tem uma queda muito grande da massa daquele material. Ele pode ter sublimado, ele pode ter evaporado, pode ter decomposto, né, decomposição é perder massa, vai volatilizar aquela massa, vai embora. Ou então é uma determinação de teor de cinza, né? Então, residual inorgânico que fica, eu posso utilizar a termogravimetria para determinar a quantidade, né?
Então, variações de massa. No caso do DSC, a calorimetria, que seria a variação de entalpia, eu tenho a determinação do ponto ou faixa de fusão, que no caso a faixa de fusão no que se refere à análise térmica, ela se refere ao início e ao fim do pico, vamos já falar sobre ele, ou ponto, que na verdade é um onset, onde a cruzamento das linhas, tá aqui, começou aqui, isso aqui é um onset, é o início do ponto de fusão, eu considero aquele como sendo o ponto de fusão do material. Consigo visualizar também temperaturas de transição vítrea, que se refere basicamente a uma mudança de um amorfo para outro amorfo, um amorfo líquido para um amorfo mais sólido. Então, modificações de amorfos, né? Essa transição entre amorfo não é um polimorfismo, tá? Transição de amorfo é uma transição vítrea. Pureza de material, vou já dar um exemplo, mostrar como é que funciona. E polimorfismos e suas respectivas transições polimórficas também. Se forem possíveis na transição, as transições, por exemplo, na temperatura de análise, temperatura que está sendo trabalhada. Às vezes não é possível visualizar tão fácil, não. Vamos lá. Sim, em ambos esses materiais, esses dois equipamentos, eles vão avaliar o comportamento térmico da amostra como um todo, né? Aqui do lado esquerdo tem um exemplo de uso de termogravimetria, né? Então, eu tenho aqui um material com 3 eventos de perda de massa. Então, tem uma primeira perda de massa, uma segunda um pouquinho maior, a terceira um pouquinho menor, e ali o remanescente que fica ali no finalzinho. Vocês podem ver que ali na lateral tem massa em percentual, então normalmente acontece de você colocar a massa, a quantidade lá e aparecer 100%, isso é o 100%. O que vai acontecer a partir daquela quantidade de massa que você colocou é o que você vai visualizar no seu equipamento. Então, aqui no caso, eu tenho a primeira perda de massa, que pode ser, por exemplo, a perda de solvente, uma perda de água de hidratação, uma perda de água que estava lá com o material muito higroscópico, uma perda de solvente, uma perda de material, de umidade. Na segunda etapa, pode ser, por exemplo, uma decomposição. Estou perdendo bastante massa, o material pode estar decompondo, né? Ou sublimar uma parte do material, enfim. E aí, na segunda parte, no terceiro evento, pode ser também uma decomposição. A decomposição ela pode acontecer em várias etapas. Então, pode ser uma decomposição, e o remanescente que fica pode ser as minhas cinzas, no material inorgânico, que pode ter chegado a temperatura de 600 graus, por exemplo, e vai sobrar somente material inorgânico ali dentro, né? E aí, no lado direito, eu tenho um exemplo de DSC, se refere, então, a fluxo de calor, né? Então, essa variação de entalpia pela temperatura, e todo DSC ele tem que indicar qual é a posição, do sentido do material. O sentido da variação de entalpia, se é exo ou se é endo para cima ou se é para baixo, tá? No caso aqui, nesse exemplo, exo está para cima, então os picos que são para baixo, eles são eventos endotérmicos, né? Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma transição vítrea, que é a transição de um amorfo a outro, né? No exemplo 2, eu tenho um evento endotérmico, que está para baixo, onde, o que pode ser evento endotérmico? Um evento que absorve energia, então eu tenho, por exemplo, uma fusão. Para fundir o material, eu tenho que absorver aquele calor, eu tenho que pegar aquele calor e absorver. Ele vai fundir. Evaporações, perda de massa, volatilização, decomposição também são eventos endotérmicos. Então, se eu associasse, por exemplo, aquela termogravimetria com esse DSC, provavelmente em cada um desses eventos que estão ali, eu estaria vendo um evento endotérmico. Naquele primeiro evento, se for uma perda de solvente, seria com certeza um evento endotérmico, tá? Mas aí, se esses próximos eventos fossem uma decomposição, não necessariamente eu teria evento endotérmico, pode ser evento exotérmico também, tá? Quando eu tenho uma fusão, eu não deveria ter uma perda de massa atrelada a isso. Tá? É só fundir o material, não estou perdendo solvente, não estou nada, só fundir, então não tenho uma perda de massa. No caso do evento 3, não seria o evento exotérmico, pode ser uma cristalização, né, o exotérmico, então, ele vai liberar a energia que estava ali naquele meio, para poder ficar no mais estável naquela temperatura, naquelas condições que estão sendo citadas, né, condições de análise. E aí, então, ele é um material que está cristalizou novamente no material mais estável naquelas condições. E para isso ele precisou liberar a energia excedente que tinha dentro dele. Oxidações também podem ser eventos exotérmicos, decomposições que a gente acabou de falar também, certo? Já sobre o uso da análise térmica como método de determinação de pureza, o conceito geral disso é porque materiais puros, considerados puros, eles têm um pico muito mais bem definido, um pico endotérmico, no caso, né? Muito mais bem definido, mais bem desenhadinho, e seguem o que está na literatura, né, em termos de faixa ou ponto de fusão. Se eu tenho impureza nesse material, eu já tenho um alargamento desse pico e um deslocamento também em relação ao ponto ou faixa de fusão, tendendo a baixar essa temperatura, né?
E aí, então, baseia-se no fato de que a presença de pequenas quantidades de impureza vai diminuindo o ponto de fusão e alarga a faixa global da fusão também, como vocês conseguem ver nesse desenhozinho que tá aqui ao lado, tá? Então, análise térmica, né? E aí vai ficar faltando, nesse momento, a microscopia ótica como sendo um dos outros exemplos que a gente tem para determinação de diferenciação entre os polimorfos. A microscopia, na verdade, ela é menos utilizada ela não pode bater um martelo em relação à diferenciação, sabe? Porque é possível você ver em alguns casos, mas na maior parte dos casos você não enxerga também essa diferença. Você vê uma agulhinha, outra agulhinha, você não consegue ver exatamente essa diferença, você não consegue bater o martelo. Em alguns casos você consegue, então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui do slide, tem um material que tem, você consegue ver os 6 tipos de polimorfos que ele resulta. Então, tem um com prismas vermelhos, prisma amarelo, então, agulhinhas laranjas, os prismas mais achatados, né, material mais achatadinho laranja, material mais achatadinho vermelho, agulhinhas amarelas, então, são diferenças que são mais visíveis, mas nem todos eles você consegue enxergar. Alguns deles têm hábitos cristalinos iguais também, tá? Alguns polimorfos eles são considerados isomorfos, então tem materiais que têm estrutura geral muito parecido, tá? Mas rearranjo cristalino interno é diferente, então nem sempre é possível visualizar, mas ainda assim é utilizado. Então tem que considerar sempre que a microscopia ela pode ser um método utilizado muito mais como complementar do que outra coisa, na diferenciação desses hábitos cristalinos, consequentemente na diferenciação dos polimorfos também, tá? E indo novamente para exemplos, né, em relação ao que a gente acabou de comentar. Essa aqui é uma prova do César, né, do Espírito Santo, para farmacêutico de 2013, e aí fica ali questiona. Tendo em vista que um dos maiores problemas da indústria farmacêutica ainda está em fazer o controle do polimorfismo dos medicamentos, assinale a opção correta acerca desse tema. O item A, o controle de qualidade deve assegurar que não haja alterações nas características do cristal entre diferentes lotes de produção. Sim, com certeza, né? Pois tais alterações poderiam influenciar a biodisponibilidade, estabilidade química e física do medicamento. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso ter um lote com polimorfo A, outro lote com polimorfo B, com comportamento fisicoquímico diferente, então isso não existe. Então eu tenho sempre que controlar, né? Tem sempre que ser controlado para que não haja essa alteração nas características do cristal no meio da produção entre diferentes lotes de produção. Então, o item A está o item correto. Vamos comentar os outros itens, então. O item B. Diferentes formas polimórficas podem apresentar propriedades fisicoquímicas e mecanismos de ação farmacologicamente distintos. Então, as propriedades fisicoquímicas estão corretas, elas podem ser diferentes, sim, como a gente acabou de comentar, mas o mecanismo de ação farmacológica é o mesmo, tá? O que importa, esse material no estado sólido, ele vai funcionar de determinada forma. Vai aumentar a solubilidade ou não, vai modificar a dureza ou não, enfim, modificar essas propriedades fisicoquímicas. Mas depois que o material ele é absorvido, né, ele passou pelas barreiras do organismo e foi absorvido e está biodisponível, né, o que vai alterar é a biodisponibilidade como um todo, vai ser mais ou menos, por conta das propriedades fisicoquímicas. Mas depois que ele está biodisponível, a ação farmacológica vai ser o mesmo, independente do polimorfo escolhido, tá? Então, o mecanismo de ação farmacológica ele não vai mudar. No item C, o aparecimento de formas polimórficas durante a síntese e produção de medicamentos representa um grande problema para a indústria farmacêutica, uma vez que formas polimórficas têm sempre a eficácia menor do que medicamentos de referência. A primeira parte está certa, porque o aparecimento durante a síntese e produção pode ser um grande problema, tá? Porque pode ser que você não queira, né? Mas pode ser que você encontre um polimorfo que é muito mais eficaz em termos de solubilidade, por exemplo, em termos de perfil de solução muito mais interessante do que o medicamento de referência. Então, isso tem acontecido bastante. Essa parte final de que, formas polimórficas têm sempre eficácia menor do que o medicamento de referência, não existe, tá? No item D, a forma polimórfica com menor energia livre, vamos lá, a forma polimórfica com menor energia livre é a mais estável, legal, massa, e apresentará o menor ponto de fusão. Mais energia livre, menor energia livre, mais estável, maior ponto de fusão, tá? É mais estável, tem um ponto de fusão maior. E aí, continuando, a tendência desse cristal é transformar-se na forma metaestável. E aí já é um segundo erro, porque na verdade a forma metaestável é a forma que se converte na forma mais estável, né? Então é o contrário. A estável ela fica estável, ela é lindíssima, enquanto a tendência da metaestável é se transformar na forma estável. Então essa frase aqui ela tem 2 erros, né? E aí passando para o próximo item
Polimorfos são fármacos que apresentam cristais com formas, ou seja, hábitos cristalinos diferentes e o mesmo padrão interno de arranjo molecular. E ele vai, na verdade, esse item está indo contra a definição mesmo de polimorfo, né? Então, se a definição de polimorfo são materiais que têm padrões internos de arranjo molecular diferente, não dá para dizer que é o mesmo. Né? Então, esse item ele foi contra a própria definição de polimorfos. O item correto, enfim, item A, como a gente acabou de conversar, né? A prova da Federal de Paraíba, né, de 2016, organizada pelo IDECAM, que perguntava, considerando as formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos, um fator importante da formulação é a forma cristalina ou amorfa do fármaco. Sendo assim, assinar a alternativa correta sobre as formas polimórficas dos fármacos. A ocorrência de formas polimórficas nos fármacos é incomum, sendo responsáveis somente por 30% dos compostos orgânicos. Então, a ocorrência, na verdade, é super comum, tá? Super comum. Vai aparecer mais polimorfos quanto mais você for buscando. Então, é bem comum encontrar polimorfos, na verdade. Não todos eles têm uma diferença que seja muito relevante, não todos eles têm uma diferença de solubilidade que seja extremamente relevante, mas ela é comum, tá? Somente 30% dos compostos orgânicos? Não, isso não corresponde a uma realidade também. No item B, as formas polimórficas geralmente apresentam propriedades físico-químicas diferentes, inclusive pontos de fusão e solubilidade. Perfeito. Tudo que a gente tinha acabado de falar, a diferença de propriedade físico-química, pontos de fusão e solubilidade como exemplos também, então item B, o item correto. No item C, as formas polimórficas na verdade não existem, pois as substâncias cristalinas são apresentadas somente como substância amorfa. Gente, o item, assim, tão errado. Claro que existe, a forma polimórfica ela existe. Substâncias cristalinas apresentadas como substância amorfa não tem nem sentido, porque substância cristalina é cristalina, substância amorfa é amorfa, cristalina é organizada, amorfa não é. Então não tem como uma coisa ser apresentada como a outra, tá? E no item D, as formas polimórficas em geral apresentam propriedades físico-químicas semelhantes, sendo assim não tendo diferença entre os pontos de fusão. Então, na verdade, é o oposto, né? Só as polimórficas, elas apresentam diferenças nas propriedades físico-químicas. Algumas delas podem ser, sim, que tenham um ponto de fusão semelhante, mas não tem como dizer que apresenta propriedade físico-química semelhante, tá? Sempre tem alguma diferença. O item dele está incorreto também. Sobre o ponto de fusão, né? Vamos lá sobre o ponto de fusão. A gente já acabou de falar um pouquinho sobre o ponto de fusão, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte que é mais citada na farmacopeia, né? É aquela que utiliza o aparatozinho, né, do capilar. Claro, pode utilizar o DSC também, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa outra metodologia e como é que é apresentado na própria farmacopeia, né? Lembrando que a gente acabou de citar a parte de análise técnica por DSC e PG, principalmente porque é um técnico mais utilizado na diferenciação de polimorfos, né? É o que é mais trabalhado atualmente. Mas enfim, vamos repetir algumas pequenas definições, tá? Temperatura ou ponto de fusão é definida como a temperatura no qual essa se encontra completamente fundida. Então, no caso do uso do capilar, essa definição não é correta desse jeito. No caso do DSC, o ponto de fusão é determinado através do onset, que é onde cruza as linha de base, com a linha do início do pico, né, do início do pico da fusão. Esse onset aqui é o que a gente considera como temperatura de fusão, porque a partir dali, se o material ficasse naquela temperatura por um tempinho isotérmico, ele terminaria de fundir. Então, aquela substância de fusão do material, tá? Já a faixa de fusão é definida como uma faixa compreendida entre a temperatura que começa a aparecer alguma gotícula de fusão no capilar, até o momento em que termina, o material está totalmente fundido. Então, a faixa é o momento em que começa a fundir até o final, onde ele está totalmente fundido, tá? É uma definição parecida com o que se usa no DSC também. Então, é onde começa e termina aquele evento lá que a gente visualiza, aquele evento de diferença de liberação de energia, no caso no caso da fusão de absorção de energia. Então, é onde começa e onde termina aquele evento endotérmico, né? E como o ponto de fusão é a propriedade que é intrínseca das substâncias, a gente consegue utilizar ela para poder identificar as substâncias, né, e indicar a pureza do material, com base no mesmo princípio que a gente acabou de citar em relação ao uso do DSC. Você tem um material que é puro, eu tenho determinado ponto e faixa de fusão. Tem material que vai aumentando a quantidade de impureza, um material mais impuro, eu tenho um alargamento da faixa de fusão e um deslocamento desse ponto de fusão também, mais para o lado baixo do ponto de fusão, né?
E aí, a título de informação, no caso de substâncias que vão fundir e decompor, né, funde com a decomposição, a temperatura ou ponto de fusão vai ser a temperatura onde se inicia esse processo de fusão, se inicia esse processo de decomposição, tá? E aqui um exemplo de como é que fica na farmacopeia, né, material. Eu tenho aqui o ibuprofeno e o ácido eu tenho aqui o ibuprofeno e o ácido acetilsalicílico, né, onde as características físico-químicas gerais organolépticas são muito parecidas, né? Eu tenho um pouco cristalino branco ou quase branco, no caso do ibuprofeno, no caso do ácido acetilsalicílico, do AAS, né? É um pouco cristalino branco ou cristais incolores, então, se chegar um pozinho branco, pode ser um ácido acetilsalicílico ou ibuprofeno. E aí, vamos testar a solubilidade. A solubilidade dos dois é muito parecida. Então, eu tenho um material que praticamente insolúvel em água ou pouco solúvel em água. O material que é facilmente solúvel em álcool etílico e o outro também é facilmente solúvel em álcool etílico. Então, posso utilizar ainda? Claro que posso utilizar. Ainda mais porque o outro ainda tem alguns outros parâmetros a mais. Mas, eu posso utilizar de forma muito mais fácil, muito mais direta, a diferenciação através do ponto de fusão. Hoje eu tenho o AS, por exemplo, ele funde em torno de 143 graus Celsius, enquanto o ibuprofeno ele vai fundir numa faixa de fusão em torno de 75 a 78 graus Celsius. Então, mesmo que eles tenham essas características muito semelhantes, no geral, eu consigo utilizar essa diferença muito grande em termos de faixa de fusão do material, e aí já diferenciaria bem essas duas substâncias, né? Bom, vamos lá continuar, né? A gente vai passar agora para o teste do pH, né? Queria primeiramente dizer que esse teste, ele é mandatório, né? Um teste, assim, que para farmácia de manipulação, por exemplo, assim, um dos testes que é feito em basicamente todas as formas líquidas e semissólidas, né? E, assim, claro, que tem um sentido, né? Não tem sentido você fazer um pH, que basicamente significa o potencial hidrogênio iônico, em substâncias que não são aquosas. E, enfim, a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso, né? Mas já de antemão, pH é, assim, um dos testes que são, assim, feitos para praticamente todas as substâncias aquosas, sejam líquidas ou semissólidas, tá? E aí, o que seria esse pH, né? A título logo, assim, de dar aqui o início, ele é definido como a medida da atividade do íon hidrogênio, né? Então, por convenção, foi escolhido medir a atividade do íon hidrogênio mesmo. Poderia ter sido do OH, mas, enfim, por convenção, íon hidrogênio. E aí, quanto maior a concentração desse hidrogênio, menor o valor de pH, tá? Então, o que isso quer dizer? Em que tipo de substância que tem maior concentração de hidrogênio? Nas substâncias que são ácidas, né? Que elas liberam hidrogênio para o meio. E aí, quanto mais ácido, mais baixo é o valor de pH, certo? Então, vai de 1 a 14, e aí de 1 a 7 eu tenho uma faixa que varia de muito ácido até o neutro, e de 7 a 14 que varia de neutro para muito básico, tá? Que tem pouca concentração de íons de hidrogênio mais para cima, né? E aí você vai fazer a medida de pH, ou diretamente da substância, se ela já for líquida ou semissólida, né? Ou sim, tem diversos casos que você pega o material em pó, dissolve ele, e a partir do material dissolvido naquele líquido aquoso, que você faz a medida de pH, né? O eletrodo, né, enfim, o que normalmente a gente pode usar o quê? Pode usar tanto o método colorimétrico, que é aquele que trabalha em cima das fitinhas, né, das fitinhas de pH, mas assim, não é tão preciso quanto um potenciômetro, um pH-metro, né? Pode ser utilizado, claro, mas não é tão preciso assim. E aí, no caso do pH-metro, o eletrodo, né, tem um eletrodozinho, tanto no desenho aqui do lado, você consegue enxergar que tem um eletrodo, né, um materialzinho de vidro, e um outro que é metálico, que é um eletrodo de temperatura. E aí você imerge os dois para poder conseguir fazer as duas medidas e fica um pouco mais preciso, tá? O eletrodo ele é imerso na matéria-prima, ou na solução da matéria-prima, e o pH ele vai ser determinado pela diferença de potencial. Esse eletrodo ele tem uma solução padrão, de um pH padrão dentro. E aí vai medir a diferença de potencial entre o pH da matéria que ele está lendo, né, do líquido que ele está lendo, e para a solução padrão que está dentro desse eletrodo, tá? E a título também de informação, exatamente porque já caiu, né, uma questão desse tipo em concurso, o eletrodo ele deve ficar mergulhado em uma solução de KCl, né, que é a solução de cloreto de potássio, ou de água destilada para evitar o ressecamento daquela membrana de vidro aqui do lado externo, tá? Próximo aqui, a gente tem o resíduo de incineração, né, ou cinzas sulfatadas, que é basicamente o resíduo que não volatiliza a partir de uma amostra que foi incinerada na presença de ácido sulfúrico. Então, a amostra é preparada com a mistura de ácido sulfúrico,
é levada dentro de um cadinho de porcelana para um forno mufla que sobe a altíssimas temperaturas. Então, ele incinera tudo que está ali dentro e o que sobra é o que a gente chama de resíduo de incineração. E aí ele é utilizado para determinar pureza. Ah, inclusive esqueci de comentar, né? O estudo de pH ele também é um estudo utilizado para determinação de pureza, tá? Você consegue verificar, porque cada substância tem uma faixa de pH permitida, e aí, caso esteja fora da faixa, pode ser, inclusive, uma contaminação microbiana, né? Uma contaminação microbiológica. Então, é um estudo de pureza, o pH também é um fator determinante da pureza do material. E aí o resíduo de incineração também determina a pureza de um determinado conteúdo em cima das possíveis impurezas inorgânicas que aquele material pode ter. Então, aqui no caso, é usado para determinar o conteúdo de impurezas inorgânicas presentes em uma substância orgânica. E aí essa técnica também é utilizada para a determinação de componentes inorgânicos em misturas e de impurezas presentes em substâncias inorgânicas termoláveis. Então, resumo, substâncias inorgânicas, tá? O que sobra depois de ter levado essa amostra para altíssimas temperaturas, o que sobra é material inorgânico, né? Então, você utiliza essa contabilização para determinação de impureza, tá certo? Como é que isso é visto nas monografias da farmacopeia? A gente tem aqui embaixo, por exemplo, a sulfanilamida, e aí, olha lá, características físicas. Pó cristalino branco ou branco amarelado, a gente tem aí a característica organoléptica do material, né? Logo embaixo, a seguir, a solubilidade, pouco solúvel em água, moderadamente solúvel em álcool etílico e solúvel em soluções de hidróxidos alcalinos. Então, as três solubilidades que estão sendo descritas, né? Três solubilidades descritivas. Embaixo, logo, constantes físico-químicas, se referindo exatamente à faixa de fusão, né, que a gente também já verificou um pouco mais acima, e o resíduo por incineração. E aí a própria monografia, ela diz como é que ela deve ser feita, né? Então, determinar em 1 grama da amostra, pesar 1 grama da sulfanilamida, e o máximo que pode sobrar a partir do ensaio de resíduo de incineração é 0,1% desse material. Então, esse é o limite permitido de impurezas inorgânicas que pode conter na sulfanilamida, tá? Sobre o índice de refração, a gente vai entrar aqui no outro teste que determina também pureza do material, tá? Esse índice da substância é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade com que ela passa através da substância. Só que a títulos farmacêuticos, né, para fins práticos, a gente não trabalha com a medida da luz no vácuo, trabalha com a medida da luz no ar mesmo, porque como é um fator comparativo, é o que mais importa para a gente. Então, para fins práticos farmacopeicos, mede-se com referência à velocidade no ar, né? Quando um raio de luz monocromática passa de um meio transparente para outro de densidade ótica diferente, então se refere basicamente a um raio que passa pelo ar e uma luz que passa através de uma determinada substância, o raio ele é refletido ou refratado, exceto quando incide perpendicularmente à interface. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver que forma um ângulo de refração e é em cima disso que se trabalha, né, para poder determinar a pureza do material. E aí, esse índice de refração, no caso de líquidos, gases e sólidos amorfos, esse índice de refração ele é constante e é por isso que se consegue utilizar para determinar a pureza. Porque se o material ele tem um determinado valor de índice de refração constante, então ele não deve variar, né? E se acontecer algum tipo de variância em relação ao que se encontra na literatura do material considerado puro, um padrão, SQR, enfim, já sabe que tem alguma coisa errada, né? Então, você pode utilizar esse índice de refração para identificar a substância ou para detectar a presença de impurezas, né? Normalmente é utilizado de forma mais comum para caracterizar gorduras, óleos graxos, ceras, açúcares e solventes orgânicos e para a identificação de certos fármacos, sendo muito utilizado para determinar a pureza de óleos essenciais, a pureza de óleos voláteis, tá? E aí, como é que a gente consegue visualizar essa questão da refração da luz? Nessa imagem que eu trouxe, tem aqui um raio incidente, né, que está aqui logo em cima da superfície de análise, saindo do ar, né, o raio atravessando aqui o ar, ele vai entrar nessa substância através, com um determinado ângulo de incidência, e lá dentro ele vai modificar esse ângulo. É aquele princípio de você colocar um lápis dentro de um lápis, uma caneta, enfim, dentro de um copo de água, e você consegue ver que ele entorta, né, ele não fica ali retinho, bonitinho, ele entorta. E aí isso é uma refração da luz, causada pela refração da luz. A medida do índice de refração é dada pelo seno do ângulo de incidência, então esse ângulozinho que é formado através do raio que incide na substância, dividido pelo seno do ângulo de refração, que seria esse ângulo modificado, da luz modificada, né?
Então, a divisão desses dois senos é o que dá o índice de refração, enfim, que é um outro parâmetro que a gente pode utilizar em termos de controle físico-químico, né? A rotação ótica, tá, que a gente tem também, é uma propriedade que algumas substâncias líquidas ou solutos em solução apresentam de girar o plano de polarização da luz polarizadas, que sobre elas incide. Então, onde é que ele é muito utilizado? A gente está falando de polarização da luz, né? Essa polarização ela é muito utilizada em materiais que possuem centros quirais, que são os nossos distrógenos ou levógenos, né? Centros quirais são basicamente constituídos por um carbono ligado com 4 ligantes diferentes. E uma representação muito comum que a gente encontra também, inclusive, na própria farmacopeia, né, que ela trabalha com esse tipo de identificação visual, é quando você tem essa ligaçãozinha do carbono mais grossinha ou pontilhada, tá? Então, a gente tem uma substância, né, no caso aqui o carbono, que vai estar ligada a 4 ligantes diferentes. E aí a gente tem essa posição dessa ligação que está mais para frente ou mais para trás, né? Basicamente isso. Então, quando a gente tem esses centros quirais, né, existe a possibilidade de rotacionar a luz, né, polarizar a luz. Rotacionar a luz polarizada que sobre elas incide, né? E aí, o que a gente tem? Caso essa rotação aconteça no sentido dos ponteiros do relógio, então no sentido do lado direito, a gente tem os distrógenos, que são representados por um positivo, né, um sinalzinho de positivo, e se for o oposto, são os levógenos, representados por um sinal de negativo, né? E como é que isso é apresentado na farmacopeia? Aqui a gente trouxe, por exemplo, o clorofenicol, né, como exemplo, tá ali exatamente a questão das ligaçõezinhas, né, os centros quirais, então, uma ligação mais para frente, outra mais para trás, de acordo com a representação esquemática. As características físicas em geral, se referindo a porfino, branco acinzentado, então, os caracteres organolépticos em geral, cristais em forma de agulha ou placas alongadas, inclusive trazendo aí um pouquinho na parte de microscopia do material, soluções praticamente neutras em papel de tornassol, então já mostrando, falando um pouquinho, que uma das características do material, inclusive, é a questão do pH neutro, aproximadamente neutro, perdão. Sendo razoavelmente estável em soluções neutras ou moderadamente ácidas, e em soluções etílicas, ele é destrógeno, então ele tem o comportamento de desviar o plano da luz polarizada para o lado direito, e em soluções de acetato de etila, ele é levógeno, então fazendo exatamente o efeito oposto, né? E aí embaixo, rotação ótica específica. Quando você faz a solução do material a 50 mg por ml em álcool etílico anidro, ele deve fazer uma rotação desse plano de luz polarizado para o lado direito, então sinalzinho de positivo, de até 17 a 20 graus, tá? Continuando, né? Ainda em rotação ótica. Entender que as substâncias quirais, cujas moléculas não são superponíveis, mas são imagens especulares, que são aquelas imagens espelhadas, elas são denominadas enantiômeros, tá? E aí, os enantiômeros, eles têm as mesmas propriedades físico-químicas em geral. Elas têm a mesma densidade, mesmo índice de refração, mesmo momento de polo, mesmos pontos de ebulição e fusão, exceto que elas vão girar o plano de luz polarizado na mesma quantidade de graus em direções opostas. Então, assim, o que isso quer dizer? Eu não consigo utilizar uma outra forma, em termos de propriedade físico-química, para diferenciar um enantiômero de outro, somente o uso da rotação ótica, o uso do polarímetro, né? E aí, o que vai acontecer? Enquanto um enantiômero vai girar para um lado, por exemplo, em 20 graus, o outro vai girar exatamente para o outro em também 20 graus, tá? E aí a gente consegue diferenciar isso através do uso do polarímetro, através do uso da luz, do giro na luz polarizada, né? E aí, mesmo que eles tenham propriedades físico-químicas semelhantes ou iguais, eles podem possuir diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas muito relevantes. Que tipo de relevância é essa? Uma relevância, assim, que pode chegar, por exemplo, ao caso da talidomida, onde um enantiômero, ele era responsável pelo poder antiemético, né? Era administrado em grávidas, antiemético, então, no caso, para vômito, né? Por exemplo, para vômitos e enjoos, e aí era administrado nessas condições, e aí, assim, foi se verificado que o outro enantiômero, né? O enantiômero que não tinha o mesmo poder em termos de material antiemético, ele era responsável por má formação fetal, né? Então, assim, dois enantiômeros que são completamente diferentes em termos de ação farmacocinética e farmacodinâmica, né? Inclusive, o que tinha esse poder antiemético, ele se convertia facilmente no outro, que não tinha e que tinha essa capacidade de levar a má formação fetal.
Então, não tinha condição de ser utilizado, né? E a varfarina, que inclusive passa por uma situação que acaba sendo muito comum em relação aos enantiômeros em geral, ela tem um enantiômero que tem muito mais ação do que outro. E isso, na verdade, é um dos quadros mais comuns. Então, a gente tem enantiômeros que às vezes não tem ação, enquanto um tem uma ação muito grande, é exacerbado, né? E aí é interessante comparar, é interessante lembrar que isso aqui que está sendo descrito é basicamente o oposto do que a gente vê em relação ao polimorfo, né? Polimorfo, eles podem ter propriedades fisicoquímicas bem diferentes, então pontos de fusão completamente diferentes, densidades diferentes, pontos de ebulição diferentes, a gente pode ter diferenças detectáveis por raio-x, por espectrofotometria, então propriedades diferentes em geral, né, solubilidade, enfim, mas em termos de farmacológicos, né, em termos de farmacocinética e farmacodinâmica, eles têm a mesma propriedade. Tá? Então, depois que o material ele é absorvido e está lá biodisponível, ele vai agir da mesma forma, independente de um polimorfo ou outro, tá? Então, é o oposto do que a gente encontra em relação ao polimorfismo, nessa parte dos enantiômeros. E aí, para fechar, a gente tem que entender que polarimetria é uma técnica conveniente para diferenciar entre si os isômeros que são oticamente ativos, a partir da medida da rotação ótica de uma substância. Também é um critério importante em termos de identidade, identificar qual é a enantiômero que você está trabalhando e qual é a pureza dessa mistura, ou dessa substância, enfim. Se é uma mistura de enantiômeros, se é simplesmente só um destrógeno, se é só um levógeno, e aí, que também pode ser empregada, essa técnica pode ser empregada com fins quantitativos. Então, a gente não está falando de rotação ótica, né, de estudo da polarimetria, somente em termos qualitativos, mas também em termos quantitativos. Então, identificação, pureza enantiomérica, em termos quantitativos, ela pode ser utilizada, tá certo? Indo para uma questão aqui, nesse caso do Instituto AOCP, né, da EBSET de 2017, sobre o controle de qualidade físico-químico de medicamentos, é correto afirmar que, no item A, os ensaios limites são baseados em reações químicas, as quais não produzem turbidez ou mudança de cor visualmente detectável. Então, a gente não comentou sobre o ensaio limite, né? Mas ensaio limite, ela se refere a uma reação química, se refere a um controle de qualidade químico que envolve exatamente a produção e a quantidade em termos de turbidez e em termos de mudança de cor. Né? É um ensaio qualitativo, que você visualiza com a modificação, você consegue comparar em termos quantitativos, para poder dar pelo menos uma faixa, né, aproximada de como é que está a situação em termos da quantidade do material de análise. Ensaio limite basicamente é utilizado para determinar os limites da concentração de determinado material, tá? E é baseado exatamente nisso, você tem uma substância, uma solução padrão, com determinada cor, com uma faixa de mudança nessa coloração, e você compara o seu material que você quer analisar, né, o material de análise ali. Então, sim, é baseada em reação química, mas elas produzem exatamente turbidez e mudança de cor visualmente detectável, tá? No item B, os métodos instrumentais de análise apresentam como grande desvantagem a sensibilidade e reprodutibilidade, sendo o custo inerente dos equipamentos uma das principais vantagens. Outro item que é basicamente todo o oposto, tá? Métodos instrumentais de análise são aqueles métodos que a gente utiliza em termos de equipamento. A gente tem o HPLC, a gente tem o espectrofotômetro, e eles apresentam como grande vantagem a questão da sensibilidade e reprodutibilidade, principalmente quando a gente compara com os métodos que são os clássicos, né? Então, um método convencional, que acaba sendo mais barato, utiliza basicamente essa proveta, vidraria, e aí o custo dos equipamentos que em termos de método instrumental, ele é mais caro porque os métodos são considerados clássicos, né? Então, a gente tem que, na verdade, o item para ser considerado correto, ele deveria ser: os métodos instrumentais de análise apresentam como grande vantagem a sensibilidade e a reprodutibilidade, sendo o custo inerente dos equipamentos uma das principais desvantagens em relação aos métodos clássicos, né? No item C, o ponto de fusão é uma característica, é uma análise indicativa de pureza, pois cada substância apresenta uma faixa de fusão característica. Certíssimo, a gente já comentou sobre isso. Então, isso aqui se baseia no quê? Naquela propriedade de que se eu tenho vou aumentando a quantidade de impureza em um determinado material, eu vou ampliando essa faixa de fusão e vou deslocando o início dessa faixa de fusão para a esquerda, ó. Vou deslocando para temperaturas menores. Então, eu tenho, quanto mais impuro o material, em tese, esse ponto de fusão do material vai ficando também mais reduzido, né? E aí, não só uma redução no ponto de fusão, mas também ampliando um pouco mais essa faixa de fusão. O pico, né,
enfim, o pico do evento, ele vai ficar mais aberto, vai ficar menos bonitinho, menos bem desenhado, né? E aí vai ampliar essa parte de fusão, tá? Então, o item C está totalmente correto. No item D, o índice de refração é um ensaio que não pode ser empregado na identificação de compostos, e aí é o oposto, a gente pode sim utilizar o índice de refração na identificação de compostos, a gente acabou de comentar que líquidos, gases, sólidos amorfos, eles têm o seu próprio índice de refração, né? Então, é exatamente porque é uma constante para cada um desses materiais, a gente consegue utilizar para identificar os compostos, tá? E no item E, a polarimetria não pode ser utilizada para analisar quantitativamente compostos oticamente ativos, sendo o ensaio empregado apenas em análises qualitativas. Então, não, a gente acabou de comentar que a polarimetria ela pode ser utilizada tanto para análises qualitativas quanto para análises quantitativas. Então, o item certo, a gente acabou de comentar, o item C, tá certo? Em relação à perda por dessecação, então, é um ensaio que se destina a determinar a quantidade de substância volátil nos materiais, tá? Então, por que a gente teria substância volátil em um acetato de hidrocortisona, por exemplo? A gente tem que, na síntese de determinados materiais, é muito comum que a gente trabalhe utilizando solventes orgânicos, enfim, solventes que são indesejados de estarem lá dentro, dentro do material no momento da administração por alguém, né? Então, ele precisa ter um limite dessa quantidade de material que pode estar ali dentro, né? Tem que trabalhar em cima de um limite, tem que ser quantificado. Esse solvente, esse material que está ali dentro, ele é considerado uma impureza, tá? Então, esse ensaio de perda por dessecação, ele é um ensaio para a determinação de pureza da substância, tá? E como é que isso vem apresentado na farmacopeia? Aqui no acetato de hidrocortisona, por exemplo, no item perda por dessecação, ele explica determinar em 0,5 gramas de amostra, então pesar 0,5 gramas de amostra, dessecar em estufa a 105 graus Celsius por 3 horas e deve ser perdido no máximo 0,5% desse material, tá certo? Então, esse no máximo 0,5% representa exatamente a quantidade de substância volátil que é permitida estar ali na hidrocortisona, tá certo? A título de informação, se na monografia individual especificar que a dessecação deve acontecer até peso constante, a secagem do material deve continuar até que duas pesagens consecutivas elas não fiquem diferentes uma da outra em mais do que 0,5 miligramas por grama de substância pesada. Então, basicamente, se está dizendo na monografia até peso constante, o que tem que ser feito? Seca o material, esfria o material, pesa. Legal, deu um determinado peso. Seca de novo, esfria de novo, pesa. E o outro valor ficou diferente, marca 0,5 miligramas por grama de substância, seca de novo, esfria de novo e pesa. Até que duas pesagens não fiquem diferentes em mais do que 0,5 miligramas por grama de substância pesada, tá? Indo para a densidade. O que a gente tem aqui a falar sobre a questão da densidade, né? Entender primeiramente que ele é um teste informativo. Então, diferentemente dos outros testes anteriores que a gente comentou, são testes que reprovam. Então, se chegar, por exemplo, comprei do meu fornecedor um ibuprofeno, e aí fui fazer o teste de identificação e deu que não era ibuprofeno, né? Deu negativo o teste de identificação, eu reprovo o material, né? Não é o que eu pedi. E aí, eu pedi ibuprofeno, chegou o ibuprofeno, passou no teste de identificação, aí eu comprei ibuprofeno 99%, e no teste de pureza ele deu 80%, então reprova também, tá? Então, o teste de densidade ele não funciona dessa forma, ele é informativo, com uma relevância, claro, muito grande, mas não é um determinante em termos de aprovação e reprovação do material, tá? O objetivo do teste da densidade é verificar qual é a relação de massa em relação ao volume do material. Então, a gente trabalha normalmente em gramas por ml, né? E para quê? A gente tem, por exemplo, dois usos aqui. Se eu for falar da densidade dos pós, né? Vou pegar aqui só exemplo, pelo amor de Deus. Em termos de densidade de pó. Saber a densidade do material, ela me permite saber que, por exemplo, eu vou colocar 500 miligramas de amoxicilina numa cápsula, qual vai ser o volume que esses 500 miligramas vão ocupar dentro da cápsula, né? Então, para a farmácia magistral, é de suma importância saber as densidades para eu ter uma noção de qual vai ser o tamanho da cápsula que eu vou utilizar, né? Então, se eu tenho um volume que é muito grande ocupado lá dentro, eu vou precisar de uma cápsula maior. Eu consigo calcular isso direitinho, calcular quanto que eu vou utilizar de matéria-prima para poder completar e preencher aquela cápsula, de recipiente que eu precisava preencher. Essa questão essa correlação, ela é necessária também na hora de produzir uma cápsula a nível industrial.
em termos de densidade de pó, né? Em termos de densidade de líquido, uma aplicação, claro, todo é um teste básico, tá, para poder fazer em relação aos líquidos também, exatamente pelo mesmo motivo, para ter uma correlação de massa com volume. Então, para determinados materiais, é muito melhor que eu pese o material, ao invés de medir volume, porque é muito viscoso, enfim, não dá para poder medir com tanta facilidade. A gente pesa, e é interessante que tenha essa correlação de massa com volume, né? Além disso, para produto acabado, a gente vai falar mais para frente, a determinação de volume de produtos acabados não é dada através da medida do volume numa proveta, por exemplo, exatamente utilizando peso do material, peso do líquido e a densidade para converter aquele peso em volume, né? Então, é importantíssimo. E a gente trabalha muito em cima de densidade relativa, que é basicamente a densidade da relação, a densidade do produto que eu estou buscando em relação à densidade da água na temperatura de análise, né? Então, como a gente já sabe que a densidade da água é 1 em 20 graus Celsius, em condições ambientais, né, ideais ali de análise. E como dificilmente a gente vai trabalhar com a mesma condição ambiental, a gente não vai adaptar todo o ambiente para 20 graus Celsius, não sei o quê, a gente vai trabalhar em cima da densidade relativa. Vou fazer a densidade da água naquela temperatura que você está trabalhando, nas condições ambientais que você está trabalhando, e vai correlacionar a densidade do seu material em relação à densidade da água, tá? E ela é muito utilizada na caracterização de matérias-primas, sejam elas pós, sejam elas líquidas, e de produtos acabados líquidos também, como a gente acabou de comentar, tá certo? E aí, mais uma questãozinha, essa daqui da CESP, né, de 2010, do Ministério da Saúde, acerca das atividades de manipulação de fórmulas magistrais, oficinais e medicamentosas, julgue os itens subsequentes. Trouxe somente um item que tinha a ver com o assunto que a gente estava comentando, né? Então, no controle de qualidade das matérias-primas, devem ser efetuados, no mínimo, os testes de pH, solubilidade, peso, volume, ponto de fusão, densidade e caracteres organolépticos, respeitando-se as suas características físicas. Perfeito. O item está totalmente correto, inclusive por conta da inserção dessa frase final, respeitando-se as suas características físicas. Eu não posso fazer um teste de pH, por exemplo, no material que esteja oleoso, não posso fazer um teste de pH ou de pH não, perdão, um teste de peso. Posso fazer um teste de peso em líquido, tá? Mas não posso fazer um teste de volume em um sólido, por exemplo. Não vai fazer sentido. Eu posso fazer densidade, né? Mas um teste de volume numa cápsula, por exemplo, não vai fazer sentido, tá certo? Então, é respeitar as características físicas do material que você vai estar trabalhando, tá certo? Então, tá 100% correto esse item aqui. Outro e último teste que a gente vai comentar aqui agora em relação ao controle de qualidade físico-química de matérias-primas é a granulometria de pols, tá? Granulometria se refere à medida mesmo do tamanho do grânulo, do pó do material que você está trabalhando, material sólido. E aí esse grau de divisão, ou a granulometria, ele é expresso pela referência à abertura nominal da malha do tamiz utilizado. Então, o que é isso? Para poder fazer esse teste de granulometria, você utiliza um conjunto de tamizes. Tá? Os tamizes, eles são estruturas, são materiais que se assemelham visualmente a uma peneira, mas é bem calibradinho, a abertura daquele material é bem precisa, tá? E cada tamiz tem a sua abertura nominal. Tem tamiz, por exemplo, de 1,7 micrômetros, 1,7 milímetros de material, de abertura de malha, e de 125 micrômetros. Tem menores, inclusive, tem intermediários. Então, a gente tem diversos tamanhos de malha, né, da malha do tamiz que está sendo utilizado no teste. E aí, novamente, um teste informativo, ele não reprova, ele não aprova o material. Ele é importante que você tenha ideia do tamanho da partícula que você vai estar trabalhando, porque trabalhar com tamanhos de partículas muito diferentes pode me dar problemas em termos de homogeneidade na mistura dos polos, tá? Posso ter essa diferença, ela não é interessante. É interessante que eu tente trabalhar com o máximo possível, ao máximo possível com tamanhos de polos semelhantes, quando eu vou falar de mistura de polos, né? Outra situação, se eu vou fazer uma suspensão para uso parenteral, não é interessante que eu trabalhe com os polos que são considerados grossos ou semifinos ou fino. É interessante que eu trabalhe com finíssimo, mas mais fino ainda do que o que é considerado finíssimo. Então, é interessante que eu para poder selecionar bem que tipo de material que eu vou utilizar. Quer dizer que vai reprovar o restante? Não necessariamente, porque eu posso simplesmente fazer uma trituração, uma micronização. Então, depende do uso que eu vou estar dando ao material, certo? Então, é um teste considerado informativo e é assim que a farmacopeia apresenta a classificação dos materiais, de forma também descritiva, da mesma forma que a solubilidade ela não é um valor, é uma descrição através de uma faixa,
A mesma coisa na granulometria, é uma classificação descritiva através de uma faixa de trabalho, tá certo? E aí a gente encerra por aqui os nossos controles de qualidade físico-químicos de matérias-primas, tá? E aí vamos ficar só com as informações aqui no final. Então, como é que eu recomendo vocês estudarem essa parte, esse assunto, esse tema? E aí, inicialmente, a questão de resolver as questões que já tem disponíveis, né? Claro, não somente para esse assunto, eu recomendo isso para todos os assuntos que vocês forem estudar, os editais, eles costumam ser bastante extensos, né? Então, não é recomendado que vocês saiam simplesmente procurando o máximo possível, se aprofundar o máximo possível. É interessante que vocês sejam objetivos, né? E esse assunto especificamente, controle de qualidade físico-química, está falando aqui somente de matéria-prima, mas tem ainda de produtos acabados, tem ainda de outros materiais, tá? Não somente esses medicamentos que a gente conhece, os alopáticos, sintéticos, tem diversos outros assuntos. E aí, só na farmacopeia, que é o nosso principal material oficial, são mais de 200 páginas sobre esse assunto, né? E tem outros materiais também que falam sobre esse assunto. Então, assim, resolver a questão é uma forma de você conseguir ter um certo nível de objetividade no que você está buscando. Então, procurar as questões sobre o assunto, resolver e olhar direitinho, tipo, fiz aqui, acertei, posso ignorar essa questão? Não. Vê se você entendeu os itens direitinho, aquele item que você talvez não tenha entendido, vá atrás, tenta, né, dar uma olhada com um pouco mais de atenção em relação a esse item. E eu recomendo que tipo de foco em cima do que a gente comentou aqui. Nos conceitos gerais de cada um dos tópicos, vocês viram que as questões elas são muito em cima de definições, né? É uma análise quantitativa, qualitativa, utilizar em que situação, caracteres organolépticos é realmente pedido ou não é, pH é pedido. Então, assim, é um conceito geral. Solução de KCl, por exemplo, ao invés de solução de NaOH. Então, são conceitos de entendimentos gerais de cada um dos tópicos, tá? Então, as definições acabam sendo os tópicos mais cobrados sobre o controle de qualidade de matérias-primas farmacêuticas. E dentro do que foi citado, eu recomendo uma atenção especial, um carinho especial em cima de polimorfismo e técnicas de detecção em geral, porque é uma mudança que foi um pouco mais recente a nível de farmacopeia, né? E aí, como passou a se reconhecer um pouco mais a questão do polimorfismo e a relevância do polimorfismo na área farmacêutica, eu acho que talvez seja interessante vocês darem uma atenção um pouquinho maior em cima do polimorfismo e das técnicas de detecção, um raio-x, um espectrofotômetro, então infravermelho. Acho que seria interessante vocês darem uma olhada com atençãozinha um pouquinho mais especial, tá certo? E ficamos por aqui em termos de conteúdo, tá ok? Agradeço bastante pela atenção. Se vocês tiverem, por gentileza, alguma dúvida, algum comentário, podem escrever aqui mesmo, tá? Que vai ser um prazer responder, tá? Adoro esse tipo de discussãozinha, assim, eu acho uma troca super interessante. E eu queria só fechar com vocês, informando algumas das ferramentas que os planos de monitoria e mentoria da Científica Concursos, ele fornece, tá certo? O planejamento individualizado, super relevante, né? Então, a personalização do planejamento como um todo, de acordo com o edital que você está buscando, de acordo com o seu tempo livre, com ciclos de revisão, resolução de questão e possibilidade de ser replanejado conforme alguma mudança na sua rotina for acontecendo, tá certo? Metas diárias e acompanhamento das metas diárias, né? Sugestões e acompanhamento das metas diárias, resumo de meta da semana, lista de questão por tópico, então, caderninho de questões, né? Customização e mudança de planos de forma semestral e anual, feedbacks de forma quinzenal e mensal, com diagnóstico detalhado de relatórios e gráficos de desempenho, aquele tapa na cara, caso você precise, super necessário também. Sugestões de fontes bibliográficas como um todo, então a gente tem fontes que são confiáveis e objetivas, que é exatamente o que precisa para poder otimizar o tempo de vocês. Roteiros de estudo, sugestões de roteiros de estudo por tópicos gerais e específicos, um conteúdo esquematizado, né, que a gente tem que é poder facilitar a memorização, poder facilitar realmente a pega do conteúdo. Encontros virtuais temáticos para a discussão dos tópicos, né, dos tópicos que são importantes para o concurso, com professores e convidados especialistas, tira dúvidas para os conhecimentos específicos, um grupo fechado no Telegram, né, é ótimo, inclusive, para vocês conseguirem ter um certo nível de... É um apoio, sabe? É um apoio e é super importante. E o suporte diário do administrativo, tá certo? E é isso, por enquanto, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.